Você sempre quis entender as belas e ao mesmo tempo amedrontadoras equações da mecânica quântica? Pois fique nesse vídeo até o final porque você vai começar a entender um pouco da notação da mecânica quântica. A gente vai falar sobre notação de Dirac, vamos começar a introduzir a notação de Dirac por meio dos cats, como você viu ali no começo do vídeo. Eu vou abordar aqui os cats de uma maneira não necessariamente apenas matemática, eu vou tentar dar uma descrição fenomenológica da mecânica quântica para a gente justificar o surgimento dessa notação de Dirac, desses cats, e aí eu vou provavelmente fazer uma série de 2 vídeos aí, uma série curta, onde no segundo vídeo eu vou trazer os bras, né, porque a gente tem um conjunto de notação ali, o bra e o cat. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cat, parece que é contraditório porque eu vou começar falando pelo que vem depois no nome, mas é o que primeiramente deve ser estudado, para depois a gente entender o que é o bra, porque a gente vai estar diretamente relacionado com o cat. Então venha comigo nessa descrição fenomenológica e vamos entender os cats e a notação de Dirac. Bom, quando a gente vai falar de física, a gente tem que falar sobre o que é a física, né? De maneira mais abrangente, a gente pode dizer que a física é uma maneira da gente representar os fenômenos que acontecem na natureza de uma maneira quantitativa. Claro, a gente pode ter descrições qualitativas, mas a física se preocupa muito com as descrições quantitativas. E uma boa descrição quantitativa de qualquer fenômeno da natureza vai necessitar que a gente descreva o que nós podemos medir sobre aquele fenômeno e quais valores podem ser obtidos quando a gente mede as coisas que a gente pode medir para um fenômeno. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma bolinha de ping-pong. O que a gente pode medir sobre essa bolinha de ping-pong? Bom, nós podemos medir a sua posição espacial em relação a algum referencial. Nós podemos medir a sua energia cinética, a sua energia potencial. Nós podemos medir o seu momento angular, se nós colocarmos ela para girar, que ele dá efeito para a bolinha de ping-pong. Mas também é interessante saber quais valores nós podemos encontrar para essa posição, para essa energia cinética, para esse momento angular. Por exemplo, para a posição, nós podemos encontrar qualquer valor, positivo, negativo, depende do nosso referencial. A gente pode ir até o infinito e voltar desde que a gente não ultrapasse as bordas do universo. Então, essa bolinha de ping-pong pode ser encontrada em qualquer lugar no espaço do universo. Quanto à sua energia cinética, por exemplo, nós não podemos encontrar valores negativos, porque não existe energia cinética negativa. Agora, se a gente deixar de lado a bolinha de ping-pong, se a gente deixar de lado a bolinha de ping-pong e pensarmos em um elétron como exemplo, é óbvio que eu ia entrar num elétron, a gente vai falar sobre mecânica quântica. Quais as grandezas que a gente pode medir para um elétron? Bom, a princípio são as mesmas grandezas que nós podemos medir para uma bolinha de ping-pong. Nós podemos medir a energia cinética, a posição, o momento angular, tudo isso que a gente, ou quase tudo, ou até algumas grandezas a mais, a gente pode medir tanto para o elétron quanto para a bolinha de ping-pong. E quando a gente está trabalhando com partículas subatômicas, né, que são governadas pela mecânica quântica, se torna mais importante ainda nós sabermos qual é o espectro de valores que nós podemos encontrar para cada uma dessas grandezas que nós podemos medir. Então faz diferença para a gente se a gente pode encontrar o elétron em qualquer lugar do espaço, se ele só pode ser encontrado em alguns lugares. Então nós precisamos de uma descrição correta das posições possíveis para o elétron se nós quisermos descrever qual é a sua posição. E essa é a principal distinção quando a gente vai falar de mecânica quântica em relação a quando a gente está falando de mecânica clássica de objetos macroscópicos. Quando a gente está falando de objetos macroscópicos, para descrever a sua posição, a gente não precisa dizer qual é o espectro de posições possíveis, por exemplo, para a bolinha de ping-pong. Nós podemos dizer que a bolinha de ping-pong tem a posição 5 metros na direção X e não importa dizer que essa bolinha poderia ser encontrada tanto em menos 1500 quanto em 10.800 positivo. Não importa dizer aonde ela poderia também ser encontrada, só importa dizer onde ela está. Agora, para elétrons, para partículas subatômicas governadas pela mecânica quântica, essa é a grande diferença. Nós precisamos, para descrever o seu estado quântico, a sua posição, o seu momento, a sua energia, nós precisamos saber e dar informações sobre todos os estados possíveis que nós poderíamos encontrar. Vamos então pegar um exemplo bem simples que vai nos fazer entender, vai fazer vocês entender o que eu estou falando, e a gente vai entrar de fato na notação de Dirac da mecânica quântica nos cats. E um exemplo simples que eu quero começar falando para vocês é o exemplo do
spin. A gente já falou um pouco sobre spin aqui no canal quando eu falei sobre por que o elétron não cai no núcleo. Se você quiser, tem alguns detalhes naquele vídeo, principalmente no Saiba Mais, não vou entrar em muitos detalhes, mas o ponto é que para a gente descrever o estado de spin, por exemplo, de um elétron, nós temos as seguintes informações. Vamos olhar aqui então para um quadro virtual que eu trouxe aqui, né? Nós vamos perceber primeiramente que o spin do elétron, ele é um sistema de 2 níveis, nós chamamos, né? Bom, você vai pensar o que é um sistema de 2 níveis? Bom, basicamente ele é um sistema que pode ser encontrado em dois estados diferentes apenas. Só podemos obter 2 medidas para o spin do elétron. Quando nós medimos ele, ou ele vai estar na direção para cima, ou ele vai estar na direção para baixo em relação a algum eixo, ou para cima ou para baixo. Essas são as 2 medidas que nós podemos obter para o spin do elétron. E para nós descrevermos quantitativamente o estado do elétron, nós precisamos fornecer tanto um valor associado ao spin para cima, quanto uma informação associada ao spin para baixo. E qual é essa informação que está associada com cada um desses 2 estados possíveis? A gente chama essa informação, eu vou escrever aqui embaixo, de amplitude de probabilidade. Bom, a amplitude de probabilidade é um conceito que a gente vai explorar um pouco mais quando a gente for falar dos BRAS, que vai daí juntar com os CATs e a gente vai entender de fato o que seria a amplitude de probabilidade e qual é o papel dela. Por enquanto, pense como um número associado a uma probabilidade. Não é a probabilidade, está associado a ela. Entenda que a amplitude de probabilidade pode ser um número complexo. Se você não sabe que são números complexos, tudo bem, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, no próximo vídeo. Então vamos dizer que para descrever o estado do elétron quantitativamente, nós precisamos fornecer amplitudes alfa e beta de probabilidade. Então, associado ao spin para cima, nós dizemos que existe uma amplitude de probabilidade alfa que estaria relacionada com a probabilidade de nós encontrarmos aquele spin apontado para cima, e associado com o spin apontado para baixo, nós temos uma amplitude de probabilidade beta que também vai estar associado com a probabilidade de nós encontrarmos aquele elétron naquele spin para baixo. E aqui seria muito interessante, fazermos uma analogia com a descrição do vetor posição de uma partícula clássica. Certo? Por que é interessante fazer essa analogia? Porque como é que a gente descreve o vetor de uma partícula clássica? Vamos novamente simplificar para um negócio de 2 dimensões, bidimensional, porque o spin do elétron é em 2 níveis. Vamos olhar para um estado bidimensional. Vamos dizer que nós queremos descrever a posição desse ponto aqui, nesse espaço bidimensional. A gente vai associar esse ponto à posição, um vetor R aqui, um vetor R, que seria a sua posição. E para nós descrevermos qual é a sua posição, nós precisamos simplesmente das coordenadas alfa, eu vou chamar de alfa, você poderia chamar do que você quiser, beta, alfa, em x, beta, em y, e aí nós vamos descrever e dizer que R é simplesmente alfa na direção x, esse x chapéu aqui é a direção x, mais beta na direção y. Correto? Isso aqui é básico da mecânica mais clássica possível, é o básico do básico de toda a física, clássica. Nós podemos fazer uma analogia disso aqui para nós descrevermos um estado de spin. Se nós fizermos um plano novamente cartesiano aqui, bidimensional, onde a coordenada horizontal é a probabilidade da gente encontrar o spin para cima e a coordenada vertical é a probabilidade de nós encontrarmos o spin para baixo, e nós dissermos que ele possui uma amplitude alfa de ser encontrado para cima e uma amplitude beta de ser encontrado para baixo, nós podemos associar a este estado alfa para cima e beta para baixo um ponto num espaço bidimensional que a gente pode associar também um vetor. Podemos associar a isso ali um vetor. Então, o nosso estado quântico de spin vai ser descrito por alfa para cima mais beta para baixo. Da mesma forma que nós descrevemos a posição como alfa na direção x e beta na direção y, Só que aqui alfa e beta são posições e aqui alfa e beta são amplitudes de probabilidade. Bom, e aí você começa a perceber que talvez não foi criado nada novo nessa notação da mecânica quântica, Ela, claro, é traduzida em termos de uma coisa que nós precisamos descrever as 2 amplitudes para descrever
descrever o estado, mas essa história de somar duas coisas como se fossem dois vetores, ela foi reutilizada na física, na mecânica quântica, né? Tanto é que, né, aí a gente vai entrar de fato na notação de Dirac. O Dirac foi lá na matemática, na verdade, já existia uma certa notação dessa forma lá na matemática para tratar vetores, tratar objetos matemáticos desse tipo. E ele vai lá e ele introduz o que nós conhecemos como isso aqui. Ele diz que isso aqui, ele chama isso aqui de ket psi. Psi é a letra que está dentro, ket é o que é isso daqui na mecânica quântica, na notação matemática. Ele diz que isso aqui é a representação de um estado quântico. Quando a gente for falar de estados quânticos, nós vamos usar o ket psi para descrevê-lo. Isso é apenas uma notação, você não precisa achar, nossa, será que tem alguém inventando alguma matemática, inventando alguma coisa? Não se está inventando nada. Quando a gente vai tratar de um estado quântico, ele simplesmente, para dizer que é um estado quântico, em geral, facilita a notação, se usa o ket psi como a notação de estado. Então, esse nosso estado aqui de cima, em vez de a gente escrever estado igual a alfa para cima mais beta para baixo, nós vamos escrever que ket psi é alfa. E aí a gente também pode tomar o para cima e para baixo do spin também como estados. Então, em vez de eu escrever só para cima, eu vou escrever o estado ket para cima e o estado ket para baixo. E aí, alfa ket para cima mais beta ket para baixo. Isso aqui é a descrição de um sistema de dois níveis. Ele é válido para o spin do elétron, ele é válido para qualquer sistema quântico que for descrito por dois níveis. Mas olha só, perceba o quanto que isso aqui é descaradamente igual à forma de nós representarmos um vetor num plano representando, por exemplo, a posição. E a gente não está representando posição de porra nenhuma, a gente está representando o spin do elétron. Isso é fantástico, porque nós conseguimos criar uma notação diferente para mostrar, ó, isso é diferente, mas ao mesmo tempo nós só reutilizamos algo que nós já sabíamos, nós já usávamos vetores para descrever os fenômenos físicos. A gente passa a utilizar vetores para descrever fenômenos dos estados quânticos. Bom, depois nós vamos voltar brevemente para os estados de dois níveis, mas vamos falar agora, vamos pensar que exista um estado quântico, a gente quer descrever alguma coisa, né, um fenômeno quântico, com N níveis, com infinitos, que sejam vários níveis, várias possibilidades. Eles não podem ser encontrados só no estado para cima ou para baixo. Pode ser para cima, para direita, para esquerda, enfim, não precisa ser spin, pode ser posição, pode ser energia, pode ser várias coisas. A gente quer descrever um estado qualquer, correto? Então, a gente vai continuar representando esse estado por psi. Não necessariamente é o mesmo estado. Aqui eu posso dizer que é um estado psi-linha, né? Mas esse linha aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ket psi é o nosso estado quântico. E a gente vai dizer que este estado ket psi vai ser representado também, né? A gente vai ter que, para cada uma das possibilidades que nós temos, vamos dizer que nós temos as possibilidades de encontrar o estado no estado 1, no estado 2, no estado 3, e a gente segue assim até um estado N qualquer. A gente vai ter que representar para cada um desses estados, 1, 2 e 3, 4, 5 até o N, uma amplitude de probabilidade. Então a gente vai ter que ter uma amplitude de probabilidade associada ao 1, que eu vou chamar de A1 associado ao 1, mais uma amplitude de probabilidade associada ao 2, que eu vou chamar de A2 do 2, e isso vai se seguir até a gente ter uma amplitude de probabilidade do N associada ao estado N. E nós podemos escrever isso de uma forma mais geral, né? Nós podemos escrever psi, e em vez de escrever A1, A2, A3, AN, né, de 1, 2, 3, nós podemos escrever isso por meio de um somatório, né? Vamos fazer um somatório de I igual a 1 até N de AI no ket I. Certo? Isso aqui é a forma compacta da gente escrever o que está aqui em cima, né? Para você não afetar com somatório, mas enfim, o somatório ele só compacta a soma, né? Quer dizer que a gente vai somar todos esses termos. Você aí, ouvinte mais próximo, que já fez uma álgebra linear, que já tem a percepção, o olho virado para a álgebra linear, você vai perceber que escrever isso aqui é, na verdade, escrever uma combinação linear. É igual, é a mesma coisa, é a mesma forma de escrever uma combinação linear de vetores que a gente ali, nesse caso, está representando
por i. N vetores i, certo? A gente vai combinar esses N vetores i para formar um estado psi. Se a gente tiver, vamos pegar um exemplo da álgebra linear mesmo lá, um vetor qualquer, né? Um vetor a gente pode representar ele, vamos dizer que é um vetor V, representado por uma matriz coluna, né? X e Y são as suas componentes, né? A gente pode escrever este vetor V como a combinação linear de dois vetores. A gente pode dizer que ele é x vezes um vetor 1, 0, mais y vezes um vetor 0, 1. Correto? Isso aqui lá na álgebra linear, e isso aqui é perceptível, né? No produto de matrizes mesmo, x vezes 1, x vezes 0, mais y vezes 0, y vezes 1, somar os dois vai dar o vetor dali de cima. Então, na mecânica quântica, né? Aqui a gente falando de vetor, mas quando a gente vai para a mecânica quântica, quando a gente representou o nosso psi como sendo o somatório de i igual a 1 até n de ai vezes i, a gente está, na verdade, dizendo que o nosso psi pode ser representado como um vetor coluna com componentes A1, A2 até a componente AN, né? Vai ser um vetor coluna com N linhas. Aqui é um N maiúsculo, que eu estou usando N maiúsculo. Enfim, é interessante comentar, acabei não falando, mas as componentes deste vetor são as amplitudes de probabilidade do nosso estado. Então isso se torna também uma outra forma muito interessante de observar e obter estas amplitudes. Isso é a coisa mais legal, porque parece que é algo totalmente novo que a gente encontra na mecânica quântica, que não, nossa, o que é um ket? Não sei, meu Deus, é um vetor. A gente pode representar ele como uma coluna de vetores. E, mas aí o que vai ser esse I aqui, esse estado I? Bom, se a gente, da mesma forma que a gente fez para vetores, né, a gente vai ter que o nosso estado todo, né, o nosso estado psi, que é representado por A1, A2, até o AN, pode ser decomposto, né, da mesma forma aqui que a gente tem AI vezes o I, como A1 vezes o nosso primeiro estado, mais A2, novamente 0, AI1, 0, o resto tudo 0, e isso segue-se até o nosso AN, onde tudo é 0. Bom, isso aqui é uma representação matemática, matricial de um estado quântico psi. Isso aqui é o nosso ket psi, escrito matricialmente. É assim que matematicamente nós trabalhamos na maior parte dos casos, com a notação de Dirac, aonde esses vetores aqui, todos esses vetores aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, são os nossos estados possíveis do sistema. Por que no começo eu falei tanto sobre a gente precisar descrever todos os estados na mecânica quântica? A mesma coisa se a gente for ter, né, por exemplo, lá o nosso ket psi representando um sistema de dois níveis. Ele vai ser alfa vezes para cima mais beta para baixo, e a gente pode representar esse ket psi como sendo alfa beta, aonde isso aqui é alfa vezes um vetor 1, 0 mais beta vezes um vetor 0, 1. Ou seja, esses dois aqui, esse 1, 0, 0, 1, representam os dois estados possíveis do nosso sistema. Por isso que na mecânica quântica nós precisamos dar a informação sobre quais são os estados possíveis. Não basta só dizer qual estado em que ele está, até mesmo porque isso não é possível. Dizer qual é o estado de um sistema é dizer qual é a amplitude de probabilidade relacionada, associada a cada um dos estados em que ele pode ser encontrado. Correto? Nós falamos até agora sobre os kets. Falamos sobre os cats can't catch me, but e os bras, né? A gente tem bras e cats, né? Que é uma notação para brackets, é uma abreviação de brackets, né? Uma brincadeira ali. Bom, e o bra? Onde é que ele vai entrar? Bom, ele vai entrar no próximo vídeo dessa série que vai vir logo após esse aqui, né? Eu vou postar, provavelmente vai demorar um pouco para sair o segundo, mas você já pode ficar na guarda. Fica de olho aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. E, né, deixa o seu comentário se você entendeu, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu, o que não entendeu, como é que, né, eu poderia ter explicado melhor. A gente vai discutindo ali nos comentários. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos do canal, na parte 2 desse vídeo aqui falando sobre os bras. E até mais, valeu!